Olá pessoal, tudo bem com vocês? O bate-papo de hoje vai ser sobre o banco BMG, o BMGB4. Vou trazer para vocês uma atualização aqui da empresa, passando pelos seus últimos resultados e também passando pelos seus indicadores, até para a gente entender melhor como é que estão os descontos aqui da empresa, certo? Recentemente foi anunciado um dividendo também de 11 centavos por ação e a gente vai entender melhor como que fechou o ano de 2024 e se vale a pena investir no Banco BMG para 2025 ou não. Antes, pessoal, já deixa seu like e a sua inscrição, tá bom? É muito importante esses dois pontos aqui. E muito bem, pessoal, antes da gente começar aqui a análise, eu lembro a todos que essa análise não é uma recomendação de compra e nem de venda, tudo bem? Vamos então começar primeiramente analisando os últimos resultados aqui do Banco BMG. É um banco que tem uma diversificação muito interessante, mas o destaque principal são os consignados, tá? Para créditos consignados no caso. O banco tem um destaque aqui de diversificação para varejo, atacado e seguridade. Para varejo, pessoal, fica ainda aquele mesmo padrão: créditos consignados, crédito pessoal, meios de pagamentos, conta corrente e investimentos. Para atacado, os destaques ficam para crédito, derivativos e mercado de capitais. Para a seguridade, temos aqui 3 seguros: o de vida, prestamista e de saúde, ok? Hoje a carteira de clientes do Banco BMG tem cerca de 10,5 milhões e contando, tá? É um banco que tem uma solidez e que vai chegando a quase 100 anos, né? Já tem 94 anos, em 2025 faz 95 anos. Aqui a gente passa agora para a evolução das operações. Primeiramente analisando a originação consignado e varejo para a pessoa física, onde a gente percebe que tivemos um crescimento analisando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 24. Resultado interessante aqui. Sua carteira de crédito, pessoal, teve também um aumento, saindo de 24,1 para 25,2, tá? Destaques principais aqui ficaram para as outras carteiras e principalmente o aumento no consignado, ok? O resultado recorrente do banco, pessoal, ficou positivo, tá? Tendo um aumento analisando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 2024, ok? O ROI também demonstrou esse aumento, então esse é um ponto bem legal, e o índice de Basileia também teve esse aumento. Mas é importante a gente também fazer essa análise em cima do resultado total, tá? E daqui a pouco a gente vai mostrar como que está o lucro líquido e o seu histórico. Passando para a diversificação da carteira de crédito agora, pessoal, importante ressaltar que, conforme eu falei para vocês, que a carteira de crédito representa a maior parcela vindo de consignados mais FGTS, onde a porcentagem total da carteira para esses produtos pegam 70%. Valor bem relevante aqui, tá? Então seria até interessante a empresa, no caso o banco, futuramente buscar alternativas para diversificar essa carteira de crédito, tá? Apesar do Banco BMG ter o consignado e o FGTS como o seu principal produto. Fazendo uma análise de todos os produtos para a gente verificar qual ativo teve a sua melhor performance nesse trimestre, consignado teve aumento de 9%, varejo PF teve uma queda de 15%, o atacado teve uma queda de 5%, outras carteiras teve um incremento de 22% e parcerias com varejistas tiveram uma queda aqui de 43%, tá? O compilado total ficou positivo em 4,4%, tá, pessoal? Reparem como os produtos consignados pegam grande parcela aqui da carteira de crédito desse trimestre. Agora, se a gente analisa a qualidade dessa carteira de crédito, a inadimplência superior a 90 dias ficou aqui abaixo analisando o terceiro TRI de 23, mas teve uma leve alta analisando o segundo trimestre de 2024, tá, pessoal? Vamos ficar de olho nessa inadimplência. Esse é um ponto que os bancos estão preocupados para esses próximos meses. A inflação está se elevando aqui no Brasil, a Selic vai se elevar e isso pode afetar a inadimplência dos bancos e, consequentemente, vai afetar os resultados, tá, pessoal? Esses resultados mais apertados podem afetar os resultados do banco e principalmente os preços dos ativos, tá? Atenção a esse ponto. As despesas de PDD líquida, pessoal, teve uma queda aqui de 0,5 pontos percentuais, tá? Agora a gente passa, pessoal,
Para os produtos consignados, focando em empréstimos consignados, tá? O valor liberado nesse trimestre teve um aumento bem relevante analisando o terceiro TRI de 23, tá? E principalmente o segundo TRI de 24, tá? A carteira de crédito teve um aumento aqui também, bem interessante esse aumento que vem acontecendo trimestre por trimestre. O valor cedido nesse trimestre teve um aumento também, analisando trimestre por trimestre e o trimestre anterior aqui também, tá? 95% da carteira está concentrado em risco federal, ok? Para cartão consignado e o seu cartão benefício, pessoal, o valor liberado teve uma queda analisando o último trimestre, tá? E um aumento analisando o segundo TRI de 24. A carteira de crédito teve um aumento aqui analisando o último trimestre aqui desse mesmo período. A maior parte dessa carteira também é risco federal, tá, pessoal? Esse é um ponto legal para a gente acompanhar. Para varejo de pessoa física agora, pessoal, focando especificamente no crédito na conta, cartões de crédito e antecipação do FGTS, o valor liberado trimestral teve um aumento nesse terceiro trimestre de 2024, onde os destaques ficaram para a antecipação do FGTS e para o crédito na conta, tá? Se a gente faz uma análise da carteira de crédito, enxergamos aqui uma queda porque o banco fez uma cessão de 1,2 bi de FGTS no segundo TRI de 24, tá? E nesse trimestre já teve um incremento aqui na carteira. Fazendo uma análise em cima da seguridade de varejo, pessoal, os prêmios comercializados tiveram um aumento aqui, tá? Bem legal. Os prêmios emitidos tiveram um aumento também interessante. Se a gente faz uma análise de números agora, a quantidade de apólices de seguros ficou na média de 8,9 milhões, as receitas com operações de seguros ficou na faixa de 54 milhões e o índice combinado da BMG Seguradora ficou em 71%, tá? Para o atacado, pessoal, as empresas tiveram um aumento aqui, focando especificamente em corporate, e as operações estruturadas tiveram uma queda analisando o trimestre desse mesmo período anteriormente, tá? Passando para a diversificação da captação e redução do prêmio de risco, o caixa livre teve uma queda analisando o último trimestre, tá? E analisando os últimos trimestres desse ano também, tá? O banco preza pela gestão conservadora de liquidez. A captação aqui teve um aumento analisando o terceiro TRI de 23, tá, pessoal? Aqui no caso seria para investimentos. O índice de Basileia, que é um outro indicador importante para a gente analisar o risco do banco, segue também em faixas atrativas, aqui analisando o histórico do Banco Central acima de 11. Outro fator também que interfere nesse ponto é os ratings de crédito, tá? Que nesse momento estão estáveis aqui no Brasil. Só a Moody's, pessoal, que deixou uma perspectiva negativa em maio de 24, então a gente tem que ficar de olho nesse ponto, no caso aqui é para moedas estrangeiras, ok? Bom, pessoal, agora a gente passa para os seus históricos e os seus indicadores atuais para a gente entender se tem desconto ainda ou não, tá? Bom, nos meses anteriores, conforme eu trouxe para vocês, existiam descontos, tá? Então provavelmente vai existir ainda esses descontos, tá? Suas receitas vêm tendo um crescimento no longo prazo, tá? Esse é um ponto bem legal, tá, pessoal? Vocês precisam analisar esse crescimento da receita e principalmente do lucro líquido, tá? A maior parcela dessa receita vem de crédito, então atenção a esse ponto. O crescimento da taxa de juros pode afetar aqui com o aumento da inadimplência, por exemplo. Passando agora para o seu lucro líquido, pessoal, nesse trimestre, o banco teve um prejuízo maior, tá? Então por isso que teve essa queda aqui, mas ainda segue dentro dos padrões do Banco BMG, tá? O ideal aqui é ter essa continuação de crescimento no lucro líquido no longo prazo. As margens do Banco BMG é um ponto de atenção que eu já venho trazendo para vocês anteriormente. Elas são bem apertadas, tá, pessoal? A média do setor aqui fica em 14% arredondando, tá? Então esse é um ponto para a gente se atentar. Nesse momento está em 4,6%, precisa melhorar, até porque o histórico desde 17 é de ter margens mais apertadas. Bom, pessoal, e agora a gente passa para os seus dividendos, tá? Aqui eu trouxe o cálculo já dos dividendos desconsiderando os 15% de impostos sobre o juros sobre capital próprio. E nesse momento a gente tem médias bem interessantes desde 2021. Em 2024 aqui a gente não está considerando o dividendo anunciado aqui dos 11 centavos. Considerando ele, a gente chegaria próximo a 7%, né? Superior a 6%, beleza? Passando para o payout, pessoal, vejam que o banco mantém nesses últimos anos um payout atrativo, tá? Em certos momentos payouts mais reduzidos, abaixo de 50%, mas ainda mantendo uma performance interessante.
Os períodos de pagamentos, pessoal, nesses últimos anos, o destaque ficou para dezembro, tá? Esse ano aqui ficou em 11 centavos, acredito que não vem mais pagamentos, mas vamos aguardar, tá? Nesse ano aqui a gente viu que teve pagamentos em abril, em julho e em outubro, tá? Pelo menos anúncios nesses períodos, ok? Mas em dezembro costuma vir o dividendo maior do Banco BMG. Bom, pessoal, por conta dos bons pagamentos feitos nos anos anteriores, temos aqui boas margens levando em conta 3 anos e 5 anos, tá? Assim a gente consegue um preço teto de Udécio Bazin bem atrativo e principalmente levando em consideração os últimos 12 meses, né? Então a gente tem boas margens para quem quer receber 6% de dividend yield. Se o Banco BMG conseguir entregar uma performance futura desse mesmo patamar que estamos hoje, a gente pode ver uma possibilidade de um crescimento dos lucros e, consequentemente, no crescimento dos dividendos. Mas o banco vai precisar de uma estabilização nesse lucro, né? E quando eu digo estabilização, eu quero dizer numa padronização nesse crescimento no lucro líquido. Por que eu digo isso? Quando a gente enxerga altas e baixas no lucro, a gente também vai enxergar isso no preço. Isso quer dizer que a gente vai ter volatilidades nos preços. E para quem quer focar em dividendos e com empresas conservadoras, esse é um ponto para levar em consideração, tá? Então vamos ver como que vai ser os próximos passos. Bom, fazendo aqui a análise em cima dos gráficos também dessas margens, reparem que aqui em um ano temos margens para receber dividendos próximos a 10%, em 3 anos o dividendo ficaria próximo a 8%. E fazendo uma análise também no preço justo de Graham, pessoal, a gente tem um desconto bem relevante aqui de 169%. Em bancos, essas empresas financeiras, eu não gosto de olhar o preço justo de Graham, tá? Mas é sempre bom a gente trazer uma análise em cima dele também. Lembrando a todos, pessoal, que todos esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá? Uma plataforma que vocês conseguem analisar o preço teto, o valor intrínseco e todos os outros detalhes para confirmar um desconto no ativo ou não, tá? Além dessas análises, pessoal, vocês conseguem encontrar recomendações de carteira para dividendos e rentabilidade lá, tá? O link está aqui embaixo e o QR Code também aqui em cima para vocês acessarem. E agora, pessoal, a gente passa para as projeções técnicas dos preços do BMGB4, tá? Onde nesse momento a gente enxerga um crescimento da ação desde 2023, segue em tendência de alta, tá? Mas estamos em um período mais complexo da economia, tá? Então é um ponto para vocês ficarem atentos, beleza? Por conta dessa alta do lucro que aconteceu, pessoal, a gente pode enxergar um crescimento aqui, voltando a patamares próximos a de 2019 para 2020, tá? O lucro vai ter que ajudar. Fazendo uma análise da situação atual dos preços do Banco BMG, como o banco ainda segue esticado, ele está segurando nessa retração de Fibonacci dos R$ 4, tá? Que é desse movimento aqui. Caso tenha uma queda nessa região, pode vir buscar os 3,80 e mais abaixo 3,60. Ultrapassando essa região, pessoal, pode vir buscar a região dos 3,14 a 3,11, que fica próxima à média móvel dos preços dos últimos 20 meses, que é uma região muito importante de suporte, tá? Mas por enquanto o ativo segue acima dos R$ 4 dessa região, tá? Vamos aguardar pelo menos nesse momento que eu estou fazendo essa análise. Abaixo a gente ainda tem outras retrações, que seria 2,79, mas por enquanto o cenário é de alta aqui, tá, pessoal? Talvez pode acontecer uma retração até os 3,11, dependendo do cenário para 2025, como por exemplo, uma elevação da taxa Selic, que pode influenciar na inadimplência aqui, tá? O que pode acontecer, pessoal, é ter uma retração até essa região dos 3,11, caso realmente a economia fique mais negativa e posteriormente, com as coisas se ajeitando e os lucros crescendo novamente, por exemplo, a gente pode ver uma alta como se fosse um pullback aqui, tá? Mas aqui a gente está fazendo só umas projeções mais técnicas, tá? Tem muita coisa para acontecer ainda. Agora, pessoal, imaginando um cenário de alta aqui, reparem que no mês de setembro para outubro, o ativo chegou a bater nos 5,55, aliás, nos 4,55 e junto com os 4,44. Essas duas regiões são muito importantes, pessoal. Por quê? Deixa eu ampliar para vocês aqui para facilitar a visualização. Aqui temos uma retração do movimento de queda desde 2020 e uma projeção que é os 4,55. Então, para ultrapassar essa região, pessoal, vai ter que ter muito volume e resultados consistentes, além da economia brasileira ajudar também.
Mais acima a gente tem outras regiões importantes, eu destaco aqui os 5,10 e os 5,2, tá? Que é uma região que tem junto retrações e projeções, tá? Então de olho nesse ponto também. Caso ultrapasse essa região, pessoal, aí sim temos outras projeções com maior espaço para crescer, né? Que seria 5,27, 5,42, 5,77 e assim sucessivamente, né? Vai caminhando conforme os preços, tá? Muita cautela nesse momento, beleza? Fazendo uma análise em cima também, pessoal, do gráfico semanal, aqui também parece que vem tendo um pullback para ter uma continuação de alta, mas de olho também nos pontos de atenção na economia, beleza? Mas pela análise técnica aqui, temos uma tendência mais de alta. Fazendo uma análise agora no seu gráfico diário, pessoal, aqui o cenário vem demonstrando que vem segurando nos R$ 4, tá? Depois desse período de queda no meio de novembro, tá? E caso rompa essa região dos 4,20, pode vir buscar uma tendência mais de alta. Mas lembrando, pessoal, cuidado com a situação macro do Brasil, tá? Situação da Selic e também da inflação vem afetando bastante aqui. O dólar vem crescendo bastante e ele vai afetar a inflação do país ano que vem. Principalmente levando em conta os produtos vinculados ao agro e também, por exemplo, as carnes, tá? Se a gente pegar as ações vinculadas à carne, por exemplo, elas vêm crescendo, tá? Então lembre-se nesse ponto, tá? Soja, café, temos também aqui o trigo, tá? Então atenção a essa parte, pois todos esses produtos o brasileiro consome, ok? Eu trouxe mais um ponto também para a gente conversar aqui, que é sobre o volume financeiro do gráfico semanal do Banco BMGB4, que teve um crescimento analisando o último pico dele, tá? Então esse é um ponto interessante, se os preços ultrapassarem, auxiliarem aqui essa região dos 4,55 aos 4,54, o volume financeiro já foi ultrapassado no gráfico semanal. O que realmente atrapalha esse ponto aqui é o lado econômico do Brasil, né? Pelo menos aqui na minha opinião, tá? Lembrando que não é recomendação nem de compra e nem de venda. E agora, pessoal, a gente vai conversar sobre os indicadores técnicos do Banco BMG, onde nesse momento temos um PL de 6,4%, vezes no caso aqui, né? E está abaixo desde 2019. Ponto bem interessante. Preço sobre receitas está em 0,3, abaixo de 1, está em patamares interessantes. PVP está em 0,5, está na média histórica, vem mantendo padrões interessantes. O ROI está em 8,35, bem interessante também, levando em conta o histórico de 2019 e 2018, por exemplo. O VPA segue tendo uma estabilidade, tá? E o LPA teve um crescimento aqui, levando em conta os últimos 12 meses. A gente tem que agora acompanhar como que vai ser a situação do quarto trimestre de 2024, tá? Para a gente fechar o ano e realmente entender como que foi 2024 para o BMGB4, tá? Aqui temos o índice de Basileia, que nesse momento está em 14, a média do setor é 15, tá, pessoal? Mas o Banco Central preza por 11%. Aqui a gente tem também o índice de rentabilidade, onde se você fez um investimento há 2 anos atrás, você está tendo um retorno muito interessante, né, pessoal? E o melhor, segue em tendência de alta, conforme eu trouxe para vocês lá no início. Então o banco, apesar dessas situações que vem acontecendo, segue nessa tendência. Para quem foca em buy and hold, tá torcendo para uma queda do banco, né, pessoal? Para comprar mais barato, por exemplo. Mas é importante vocês se atentarem, conforme eu disse, nas consequências dessa elevação dos juros aqui do Brasil e também do dólar e inflação, tá, pessoal? Como esses fatores afetam o Banco BMG aqui e o setor dele, tá? Conforme eu já contei para vocês no início do vídeo e durante também a análise aqui. É um banco que tem um potencial muito interessante de crescimento, né? Tem tag along 100%, tem um número de papéis relativamente pequeno analisando os seus outros concorrentes, não é mesmo? Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham? Vale a pena investir em BMGB4 neste exato momento, já pensando em 25 ou não? Deixa aqui embaixo. Mês que vem tem atualização dessa análise e eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!